Esther, uma mulher simples de 64 anos, passou por uma situação trágica ao perder seu único filho. Ela estava cuidando de sua neta, que era autista, em sua casa quando membros do conselho tutelar chegaram e levaram a criança, alegando que ela não tinha condições adequadas para cuidar da neta. Durante o julgamento, quando a menina foi ouvida, todos ficaram chocados com as palavras que saíram de sua boca. Esther não era uma avó comum. Embarque nessa história emocionante agora. E se você já conhece o nosso canal, e quer nos ajudar a continuar te emocionando com mais vídeos, peço que nos ajude apertando o botão de gostei. Vamos ao vídeo. João, sua esposa e sua filha de 5 anos viviam na pequena cidade, localizada em uma região de proteção ambiental. A floresta era fonte de sustento e paixão do casal. Eles trabalhavam como guias, levando pequenos grupos de turistas para explorar essa região quase desconhecida do país. Além de guiar os visitantes em trilhas em busca das incríveis árvores e cachoeiras, eles proporcionavam a experiência de descer de caiaque pelo rio que cortava a floresta, atraindo pessoas que buscavam adrenalina de diferentes partes do mundo. A visão das árvores colossais e cachoeiras que mais pareciam um paraíso e passeios de caiaque pelas correntezas do rio, muitas vezes transformava os adultos em crianças maravilhadas. Para o casal, essa habilidade de proporcionar esses momentos únicos aos visitantes era uma fonte de imenso orgulho e alegria. No entanto, como em muitas profissões arriscadas, a carreira que escolheram estava repleta de perigos. Cada trilha que percorriam apresentava uma lista extensa de possíveis contratempos, desde encontros com animais peçonhentos até quedas em barrancos e afogamentos. Em uma tarde ensolarada com uma temperatura de 30 graus Celsius, o casal estava guiando um grupo até o rio para descer a correnteza de caiaque. No momento que estavam na água, uma forte correnteza se formou, carregando alguns caiaques para longe, incluindo a do casal de guias e de um dos turistas. Os demais conseguiram sair da correnteza e abandonar os barcos. Uma chuva torrencial e inesperada havia se formado em uma cidade próxima e abriram a barragem para que a água escoasse, o que fez com que o rio tivesse um aumento repentino em seu fluxo e velocidade das águas. Os turistas que conseguiram sair da água pediram ajuda. Assim, uma equipe de buscas com um helicóptero foi enviada seguindo a trilha do rio. O helicóptero sobrevoou a área e avistou um dos caiaques tombados. 2 socorristas desceram para realizar buscas, mas não encontraram nenhuma pista deles e não receberam resposta aos seus chamados. Após 20 minutos de busca, os socorristas estavam prestes a retornar ao helicóptero e procurar em outro lugar, quando um deles viu uma pessoa boiando atrás de uma das pedras. Com cuidado, a levantou, revelando ser um dos turistas. A ajuda chegou tarde demais, pois logo em seguida os outros 2 caiaques foram encontrados mais abaixo no rio, com os corpos do casal. A filha dos guias, chamada Liz, tinha apenas 5 anos e naquele momento estava em segurança em casa o tempo todo com a babá, já que o casal estava trabalhando e a pequena menina precisava de atenção especial, pois não se comunicava direito. A polícia então procurou a avó da menina para dar-lhe a triste notícia. Esther era uma mulher madura de 64 anos, muito ativa e ligada à sua família. Ela falava quase todos os dias com seu filho e sua neta através de videochamadas, já que o trabalho em uma agência de turismos não permitia que ela visitasse o filho com a frequência que desejava. Esther não conseguiu conter a dor e desabou em lágrimas naquele mesmo momento, na frente dos clientes e de sua chefe. Nunca antes ela havia chorado de maneira tão desesperada e inconsolável. A senhora já havia enfrentado momentos difíceis em sua vida, como a morte inesperada do marido depois de um infarto, mas nada se comparava à dor de perder um filho. Durante o velório, Esther percebeu que sua neta não havia chorado nem pronunciado uma palavra. Ela não costumava falar muito antes do acidente e tinha dificuldades de comunicar o que queria, mas nunca havia sido uma criança muda. Como compreender o que realmente passava pela mente da menina? Qual era a magnitude de seu sofrimento ou compreensão de toda aquela situação? Meu amor, estou aqui para você. A vovó cuidará de você para sempre, disse Esther enquanto abraçava a sua neta, tentando consolá-la. No entanto, por mais que Esther se esforçasse, a vida da menina estava prestes a mudar. A casa de Esther era pequena, e Liz já não tinha seu próprio quarto. A avó também não tinha a mesma situação financeira dos falecidos pais da menina. Esther se entristecia ao saber que aquele não era um momento propício para mais mudanças na vida da menina, mas seu salário na agência de turismo mal cobria as despesas. Mesmo assim, a avó se esforçava para proporcionar conforto e apoio à menina. Esther se levantava cedo todas as manhãs para preparar o café da manhã de sua neta, conseguindo até mesmo alguns brinquedos novos num bazar, que ocorria mensalmente na cidade. Já haviam se passado meses desde que a menininha se mudou para a casa da avó, e uma grande preocupação não abandonava a mente de Esther. A menina nem sequer havia pronunciado uma palavra. Sabe, Alice, estou muito preocupada com isso, compartilhou Esther com sua colega de trabalho.
Alice pensava que o silêncio poderia ser uma reação normal para uma menina de 5 anos. Deve ser a forma dela de lidar com o trauma. Coitadinha, não é mesmo? Sugeriu Alice. No entanto, isso ressoava frequentemente na mente de Esther. A senhora se sentia culpada, pensando que estava falhando em tudo. A preocupação de Esther tornou-se mais evidente quando a menina começou a frequentar as aulas na escola e a professora ligou para conversar com a avó. Olá, dona Esther, não sabíamos que a pequena Liz não falava quando foi matriculada na escola. Acredito que a senhora omitiu essa informação. Bem, de qualquer forma, estou aqui para fazer uma pergunta. Como ela se comporta em casa? Comunica-se bem com seus pais? É ativa nos jogos? Perguntou a professora. Esther teve que contar para a professora sobre os pais de Liz terem morrido em um acidente há alguns meses e que ela tinha o diagnóstico de autismo. Lamento, senhora, mas isso não é de forma alguma normal. A senhora tinha que ter nos comunicado, não temos estrutura para atender uma criança autista. Eu recomendo que a leve ao médico o mais rápido possível para que possa receber um tratamento adequado, disse a professora. Esther marcou a consulta para a mesma semana. O pediatra foi muito gentil durante a consulta e os exames, o que aumentou a confiança da avó. Sinto muito, dona Esther, disse o médico enquanto a menina estava na sala de espera, mas os sintomas de Liz são muito semelhantes aos de uma criança que está sofrendo de estresse pós-traumático. Ela está perfeitamente saudável fisicamente, mas o que aconteceu com seu filho foi uma tragédia, e não podemos ignorá-la, acrescentou o médico, enfatizando que ela poderia ter problemas a longo prazo se sua situação não fosse acompanhada de perto. Esther estava profundamente preocupada com isso. Ela queria descobrir como ajudar sua neta a recuperar a habilidade de falar e voltar a ser a menina sociável que costumava ser. O médico recomendou que, por enquanto, ela desse muita atenção a Liz, conversasse com ela com frequência e a encorajasse sempre, mesmo que ela não respondesse. Com o tempo, isso poderia ajudá-la a se sentir mais confortável para falar novamente. Além disso, sugeriu consultas regulares com um psicólogo e outros terapeutas para ajudá-la a interagir e a se comunicar melhor. Embora tudo parecesse ter uma solução, Esther logo percebeu que havia duas coisas que ela teria que se virar para fazer. Primeira, dar atenção total a Liz, o que consumiria o tempo que ela passava trabalhando, e as consultas com o psicólogo, que exigiriam o dinheiro que ela não tinha. Naquela tarde, Esther pensou que precisava encontrar outras fontes de renda, além de seu emprego, e ela não sabia como resolver a situação. Esther foi dormir pensando no que fazer e quando acordou, uma ideia lhe veio à cabeça. Ela se animou com a ideia, era algo que ela sempre gostou de fazer e não a afastaria da neta, ela voltaria a fazer e a vender seus bolos caseiros. No entanto, na prática, as coisas se tornaram mais difíceis. A avó se equilibrava entre conversar com a neta e dar-lhe espaço, incentivando-a da melhor maneira possível. Fazia o que podiam para que ela não se sentisse apenas confortável, mas amada e segura novamente. Embora amasse profundamente a menina, era exaustivo manter a conversa sem obter respostas, enquanto fazia os bolos ao seu lado para pagar pela próxima sessão com o psicólogo. No entanto, apesar de 5 sessões de terapia, Esther não percebia nenhuma melhora, a não ser alguns sorrisos esporádicos com o canto dos lábios. Esther estava disposta a sacrificar tudo por sua neta. Ela percebeu que Liz parecia gostar de vê-la fazendo os bolos e aos poucos foi incluindo sua neta nas atividades. Ela mexia a massa e apertava o botão no forno para a avó. Esses pequenos momentos de interação alegram o coração de Esther, mesmo que fossem silenciosos. Esther estava genuinamente dedicada, vendia seus bolos para os vizinhos e na agência que trabalhava. Mas ela estava tão concentrada em sua neta e em como fazer renda extra que não percebeu o que estava prestes a acontecer em sua própria vida. Em uma sexta-feira, a gerente da agência de turismo chamou Esther em seu escritório e comunicou diretamente que ela estava sendo demitida. A expressão no rosto da avó era de surpresa. Ela sabia que havia dedicado menos tempo ao trabalho nos últimos meses, saindo mais cedo em dias menos movimentados e entrando mais tarde quando a atividade era menor. No entanto, todos sabiam que ela tinha uma criança em casa e acreditavam compreender o esforço necessário para cuidar da saúde mental de sua neta. E isto é um negócio, Esther. Sem resultados, o negócio desmorona. É simples assim, declarou a jovem gerente recentemente contratada pela agência. Esther ficou chocada. Esse era o pior momento possível para perder o emprego. A gerente alegou que a idosa não estava mais focada no trabalho como costumava estar e não estava produzindo os mesmos resultados. Esther havia trabalhado naquela agência por 12 anos, praticamente desde sua fundação, e exigiu uma explicação mais franca e convincente, pois sabia que sua contribuição não afetava diretamente os resultados financeiros da agência. Realmente é necessário dizer isso?
Você é uma relíquia por aqui e esteve presente durante toda a trajetória da empresa. Mas já não é tão eficiente como antes, está desatualizada e velha. Além disso, parece que sua mente está em outro mundo. Não há mais nada a dizer, você está demitida, disse a gerente de forma insensível. Sem alternativas, Esther deixou de lado sua dignidade e implorou para manter o emprego. Entre lágrimas, disse que sem o salário não conseguiria suprir as necessidades de sua neta que precisava de cuidados especiais. No entanto, só ouviu palavras mais duras da jovem chefe. Infelizmente, não temos nada a ver com seus problemas pessoais, expressou a gerente insensível. Depois de ouvir essa dolorosa declaração, Esther ergueu a cabeça e saiu rapidamente do local. Não queria passar nem mais um segundo ao lado daquela mulher terrível. Não sabia como pagaria as terapias da neta. Esther buscou forças dentro de si mesma para poder voltar para casa, mas o trajeto de volta deu-lhe tempo suficiente para pensar em uma solução. Assim que chegou em casa, saiu novamente, ela não queria perder tempo. Foi porta a porta em sua rua e depois por todo o bairro em busca de emprego, distribuindo seu número de telefone. Falava sobre suas experiências e como poderia trabalhar como faxineira, garçonete, cozinheira e até mesmo como cuidadora durante o período que sua neta estivesse na escola. Estava disposta a qualquer coisa, afinal, precisava de dinheiro. Mas o destino ainda não havia terminado de testar os limites dessa pequena família. Depois de um ano, Esther não conseguiu encontrar nenhuma escola que aceitasse a neta e nenhum emprego fixo para pagar pelas terapias, mas começou a lavar e passar roupas para alguns vizinhos, além de fazer seus bolos para bancar as necessidades básicas das duas. Um dia, quando estava completamente sobrecarregada de trabalho, passando roupas, ela foi atender a campainha e deixou o ferro ligado. Sua neta então colocou a mão no ferro quente e se queimou gravemente. Pela primeira vez Esther ouviu a voz da neta com seu grito. A dor era intensa e ela correu com a menina para o hospital. Um curativo foi feito e Esther se culpou muito pelo ocorrido, pedindo perdão para a neta. No dia seguinte ao do acidente, Esther estava na cozinha fazendo um de seus bolos quando a campainha tocou. Ela correu para atender e se deparou com um agente do conselho tutelar. Ele trazia consigo uma denúncia e uma ordem judicial para levar Liz. Boa tarde, senhora. Recebemos uma denúncia de que sua neta não está matriculada em nenhuma escola e de que você não está em condições de cuidar de uma criança autista, e lhe dando o cuidado necessário. Segundo a investigação realizada, a criança não socializa nem mesmo fala e pode estar sofrendo maus tratos. Além disso, você já é uma idosa e está desempregada. Continuaremos com as investigações, mas estamos aqui para levar a criança para um abrigo adequado de maneira preventiva. Você pode apelar essa decisão no tribunal, mas enquanto isso, ela estará segura conosco, disse o agente. Esther sentiu um calafrio percorrendo todo o seu corpo e ficou paralisada por alguns segundos. Nesse momento, Liz apareceu no canto da sala com a mão enfaixada e o oficial a pegou no colo. Esther tentou interpor-se fisicamente entre o oficial e Liz, mas o segundo oficial a impediu. A menina não mostrou nenhuma reação, o que apenas reforçou a acusação de negligência. E o agente do conselho tutelar levou a menina. Esther ficou devastada e não parava de chorar. A única coisa que pôde fazer foi conseguir um defensor público e lutar para trazer de volta sua neta. As semanas seguintes foram vazias e carentes de cor. A sensação era de que tudo havia desmoronado de repente. Não permitirei que levem minha neta. Sei que não estou conseguindo fazer tudo como gostaria, mas estava no caminho certo. Ela precisa de mim, assim como eu preciso dela, e vou provar isso a quem for, disse Esther a si mesma enquanto se olhava no espelho, se preparando para a audiência que ocorreria em 2 horas no tribunal. Ela contou toda a sua história ao juiz, desde a trágica morte de seu filho em um acidente no Rio até sua demissão na agência de turismo e a chegada dos oficiais à sua porta. Antes de tomar uma decisão, o juiz chamou Liz e dirigiu-se a ela. Olá, pequena Liz. Você está bem? Diga-me, estão cuidando bem de você na casa da vovó? No entanto, um silêncio foi a única resposta na sala. Ela manteve um olhar sério para o juiz, que se inclinou, pensando no que fazer. Em seguida, decidiu fazer outra pergunta para a pequena Liz. Você gosta da sua avó, desta senhora que está aqui na sua frente? Ela te trata bem? A menina baixou a cabeça e não respondeu. Por último, o juiz disse: se tiver algo positivo a dizer sobre sua avó, por favor, nos diga agora. A menina permaneceu em silêncio, e isso convenceu o juiz a pronunciar sua sentença. No final, decidiu-se que Esther não tinha condições para cuidar dela, e a menina deveria permanecer em um abrigo. Não, por favor. Não façam isso comigo.
Vocês não entendem, ela precisa de mim. Por favor, suplicou Esther em gritos desesperados. O defensor público que a acompanhava permaneceu em silêncio, oferecendo pouca ajuda além de ter organizado essa audiência. Enquanto isso, Esther foi retirada da sala por 2 oficiais antes que a situação se tornasse um escândalo. Quando a esperança parecia ter desaparecido e todos os corações na sala estavam destroçados, uma voz tênue e inesperada surgiu do fundo da sala, ressoando claramente para que todos a ouvissem. Vovó. Todos se detiveram por um momento, olhando-se perplexos. A sala inteira ficou em choque. Ao ouvir a menina falar com tanta convicção, quero minha avó. Ela cuida de mim, me ama, a menina disse mais de uma vez. O juiz da sessão se engasgou e tossiu. Esther se libertou dos guardas, correu para a neta com lágrimas nos olhos, abraçou-a forte e prometeu nunca soltá-la. Esther decidiu apelar diretamente ao juiz, apesar de sua decisão tomada. O juiz foi compassivo o suficiente para reconsiderar antes de cometer um terrível erro e causar mais dor àquela família. O defensor que o ajudou também questionou sua demissão, e em uma conversa quase informal, encorajou a mulher a processar não apenas a agência de turismo que a demitiu, mas também a gerente, pois estava claro que ela havia violado leis trabalhistas e discriminado Esther por sua idade. Esther seguiu o conselho e entrou com o processo. Após alguns meses, a idosa saiu vitoriosa no processo contra sua chefe. E com uma indenização em mãos, ela pôde ampliar sua casa para incluir um quarto especialmente para sua neta. Esther explicou também que as escolas não estavam aceitando sua neta e este era o motivo para não estar matriculada. Esse assunto foi resolvido rapidamente logo Liz já estava frequentando a escola. Esther também conseguiu se aposentar logo em seguida com a ajuda do defensor, tendo tempo suficiente para sua neta incentivando-a a falar cada vez mais, com a certeza de que seus traumas ficariam para trás. Você já perdeu alguém importante na sua vida? O que teria feito se tentassem tirar de você alguém que ama? Compartilhe sua opinião nos comentários. Se você gostou dessa história emocionante, peço, por favor, que deixe um gostei neste vídeo e compartilhe com seus amigos. E este outro vídeo que está aparecendo em sua tela agora, também é muito comovente, e certamente também vai te emocionar. Se inscreva no canal para não perder nenhuma novidade, e até o próximo vídeo.